posicionada e integrada no debate. Susana, isto percebe-se também na psicologia e na relação com os pacientes, esta relação com os ambientes naturais, com a água em particular. Há aqui toda uma envolvência também com a saúde mental e com o bem-estar físico. Isso tem-se notado mais? Tem-se notado o quê? Que as pessoas estão cada vez mais entre quatro paredes e isso piorou muitíssimo a nossa saúde mental. Antes da pandemia, 10 anos antes, 20 anos antes, já se previa que em 2020 a depressão seria uma das primeiras causas de morte a nível mundial. E agora veio 2 anos de pandemia e continuamos, não é? Porque ela não acabou, temos, no que se refere à Europa, uma guerra, temos a questão das alterações climáticas, todas essas questões. Mas aquilo que se nota é que, apesar de tudo isto, há uma humanidade muito dentro de quatro paredes, ao nível das várias faixas etárias. Agora, claro que há muitos movimentos de alerta e para contrariar isso, porque se nós, refiro-me a Portugal, mas posso pegar noutros exemplos, porque estou à vontade para falar dos países em que vivi, mas no que se refere a Portugal, eu, se calhar, quando era criança, eu nasci e cresci no Porto, eu não via tantas pessoas, nem sequer existia um parque da cidade, e não via tantas pessoas a caminharem, a fazerem piqueniques, a terem contacto com a natureza, como agora. Eu não via no passeio marítimo tantas pessoas como se vê agora. Portanto, claro que há muitos movimentos para que as pessoas tenham mais contacto com a natureza. No entanto, se eu comparar Portugal com países onde vivi, como a Suíça, a Alemanha, países frios, e mesmo os Estados Unidos, Boston, países frios, ao primeiro raio de luz eu via pessoas na natureza. Eu, como portuguesa, fui para Zurique e demorei 3 anos para deixar o medo de ir pela floresta sozinha, porque para mim floresta era sinal de perigo, era sinal que alguma coisa me ia acontecer, porque era mulher e sozinha numa floresta, mesmo de dia, era perigoso. Eu penso que hoje em dia já é diferente. Eu se calhar já consegui ir aqui a Monsanto agora, mas quando era miúda e vinha a Lisboa, de certeza que os meus pais não me deixavam ir a Monsanto sozinha. Portanto, há tudo uma... Se por um lado nós temos formas de estar e de trabalho e de lazer que nos colocam em 4 paredes, e eu continuo a achar incrível como é que em dias maravilhosos de sol há tantas filas de carro para os centros comerciais. E atenção, eu digo sempre, os centros comerciais, como a televisão, como o telemóvel, são meios neutros. Ainda bem que existem, porque são meios que nós temos que decidir como é que... E existem para nos ser úteis. Agora, eu colocar a minha família dentro, que esteve se calhar na escola, no trabalho, dentro de 4 paredes a semana toda, no fim de semana ainda no meio de 4 paredes, e estou-me a referir a alturas na própria pandemia, em que temos que estar com isto. A Marta fala aí de uma questão que falou do seu exemplo, que viveu em Zurique, e estamos a falar dos países nórdicos. Eu há 1 ano e meio estive na Noruega e de facto fiquei surpreendida, porque ao mínimo raio de sol, e às 2h30 da tarde era quase noite, mas mais surpreendida fiquei com a relação entre as pessoas e a natureza, e neste caso até com a água, porque estávamos a falar de chuvas, estávamos a falar de neve, que é algo que para nós nos assusta imenso, e quando caem grandes chuvadas ou quando estão tempestades de neve, a nossa tendência é fugir para casa e estamos presos em casa. E eu ali via, inclusive, crianças nos infantários, porque eles têm a parte dos parques abertos, e as crianças estavam cá fora, pequeninas, muito bem almofadadas e acondicionadas nos seus fatinhos espaciais, não é? E estavam cá fora, com temperaturas frias, na chuva, na neve, portanto, perfeitamente normal. Essa ligação que nós temos com a natureza também é diferente.
Muito diferente. E isso nota-se nos países, portanto, na diferença nos países, e isso também é muito cultural e é muito mentalidade, porque tem que haver uma ligação mais estreita com a natureza. Muito diferente. Eu acho que nós somos uns sortudos por termos este país tão bonito e ainda em muitas coisas tão puro. E mesmo assim não aproveitamos. Acho que há cada vez mais pessoas, também por estes intercâmbios todos com outros países, a viver de uma forma diferente. Mas eu dou um exemplo muito pequenino. As varandas. As varandas em Portugal servem para ter roupa a secar, ponto. Ou então, vassouras. É como se fosse uma despensa. Eu muitas vezes na Suíça fui convidada com neve para comer fondue de queijo na varanda, com temperaturas negativas. Na Polónia a mesma coisa. E eu dizia, como é que é possível? Tinham a preocupação de pôr uma varanda bonita, agradável. A varanda era uma extensão da sala. Claro que aqui também existem pessoas com essa preocupação, mas ainda assim é uma... É reduzido. Exatamente. É reduzido. Chefe Kiko, e agora aqui falando um bocadinho dos... Estamos a